Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Entendes o que Lês e hoje nós vamos trabalhar como compreender as narrativas, como estudá-las, como compreender o que elas querem trazer para nós, beleza? Então vamos lá, compreendendo as narrativas. Primeira coisa que a gente precisa saber é: as narrativas, elas tomam a maior parte do Antigo Testamento, tipo 40% dele são de narrativas. Então, o restante são ali leis, são poemas, são profecias, mas 40% do Antigo Testamento compreende nas narrativas. Eu não sei pra vocês, mas isso pra mim já é motivo suficiente pra gente precisar dar uma atenção especial a esse tipo literário da Bíblia. Porque imagina o seguinte: o Antigo Testamento ele já é bem maior do que o Novo. E se 40% do Antigo Testamento é só narrativas, então nós precisamos dar uma atenção especial de como estudar essas narrativas. Uma outra questão é que no Novo Testamento a gente também tem narrativas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá, principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos, o que a gente mais tem são narrativas. A gente tem pouquíssimas histórias narradas depois ao longo das epístolas. Então, assim, eu só lembro agora, por exemplo, lá em Gálatas, quando Paulo vai contar para os Gálatas como é que foi a discussão dele com Pedro. Mas tirando essas situações, a maior parte das narrativas estão no Antigo Testamento e por isso nós precisamos estudá-las, beleza? Enquanto cristãos, a gente não pode ignorar o estudo do Antigo Testamento. A gente muitas vezes tem na cabeça, tipo, eu preciso saber as coisas da Nova Aliança. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que a Nova Aliança, ela está baseada na Antiga Aliança, beleza? Então, o que é importante para nós? Primeiro, o Antigo Testamento testifica que Jesus é o Cristo. Tudo aquilo que é dito sobre Jesus, que é mostrado, de Jesus ali no Novo Testamento, foi previsto no Antigo. Então, quando a gente entende o Antigo Testamento, o que ele está trazendo para nós, quais são as revelações que Deus trouxe para aquele povo naquela época acerca de Jesus, isso para a gente é muito importante quando a gente consegue compreender. Em segundo, ele é a nossa história espiritual. Eu vi uma coisa muito interessante lá no livro de Gálatas falando sobre a promessa que Deus deu a Abraão. Quando ele vai falar sobre que eles seriam mais numerosos e tal, ele diz que vai trazer a bênção ao seu descendente. E Gálatas traz muito isso, dizendo assim, aquele descendente a quem Deus se referia não era simplesmente Isaac, mas ele estava falando de Cristo. E se nós somos gerados a partir de Cristo, então toda a história do Antigo Testamento é a nossa história também, porque Cristo faz parte da promessa feita ali a Abraão. Então tudo isso é a nossa história espiritual e a gente precisa compreender também o Antigo Testamento. Não basta parar para estudar só Apocalipse ou a volta de Jesus ou isso ou aquilo. A gente precisa começar pelos ensinos básicos e toda a base da nova aliança está no Antigo Testamento. Em terceiro, as promessas e a vocação de Deus para Israel são as nossas promessas e a nossa vocação histórica. Essa foi a questão que eu já falei lá do livro de Gálatas. Em quarto, nos dá consciência de pecado. Por exemplo, quando nós vemos o que Deus esperava do povo, tipo ali, com todas aquelas regras ali em Levítico, que a gente percebe o tanto que a gente não seria capaz de cumprir aquelas leis, a gente vê quão grande foi o amor de Deus. Porque Ele foi lá, nos mostrou que o que Ele queria de nós era a perfeição e que nós jamais seríamos capazes de alcançá-la. E que mesmo sabendo disso, Deus se deu por nós para satisfazer a sua justiça e nos permitir estar em sua presença. Então, essa consciência de pecado, saber que você jamais seria capaz de fazer o que Cristo fez, é uma coisa que o Antigo Testamento traz para a gente com muita perfeição. Em quinto, Jesus pregou com base no Antigo Testamento. Qual a Bíblia que você acha que Jesus usou? Qual foi a Bíblia que vocês acham que Paulo usou, que Pedro usou para pregar? Foi o Antigo Testamento, era aquilo que os judeus tinham como base para eles naquela época. Então foi o que eu já falei anteriormente, tudo que está no Novo Testamento está embasado no Antigo Testamento. Então a partir do momento que a gente tem uma compreensão do Antigo Testamento, isso facilita a nossa compreensão do Novo Testamento. E é por isso que a gente vai começar com as narrativas hebraicas aqui, para que a gente possa chegar nesse entendimento, beleza? Então vamos lá, a natureza das narrativas, o que elas são? Primeiro, elas são histórias significativas que elas vão recontar eventos históricos do passado para dar sentido e direção a um povo no presente. O que isso quer dizer? Eles pegam as histórias que aconteceram
escreveram e deixaram relatadas para que o povo, quando viesse a ver essas histórias, pudessem ter alguma direção, pudessem ter fixas nas suas mentes o que Deus esperava deles. Então, qual que seria a diferença entre essas narrativas e qualquer outra narrativa que a gente conheça? Porque essas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o fato delas serem inspiradas pelo Espírito Santo, a gente consegue entender que ela não é simplesmente a história de um povo, como é qualquer outra narrativa, mas ela é a história de Deus e como Ele nos insere na sua própria história. Então, assim, as narrativas, elas não estão mostrando a história do povo em si, mas estão mostrando a história de Deus. E só teria como mostrar essa história pelo Espírito Santo. E isso diferencia as narrativas hebraicas do Antigo Testamento completamente de qualquer outro tipo de narrativa que a gente possa ver. Toda narrativa possui personagens, e dentro desses personagens nós temos o protagonista, que é o personagem principal da história. Na nossa história aqui, esse é Deus. O antagonista, que provoca o conflito ou a tensão, na nossa história é o diabo. E o coadjuvante, que é um outro personagem que se envolve na história, um outro personagem principal que se envolve na história. E nessa nossa história, esse personagem é o povo de Deus. Toda narrativa possui um enredo, que são os conflitos ou tensões que precisem ser resolvidas. Qual que é essas tensões e conflitos que estão na nossa história? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ser perfeito e viver em comunhão com ele. Veio a serpente, Satanás, enganou a mulher, que por sua vez trouxe o homem também ao pecado, e ambos pecaram contra o Senhor e se tornaram inimigos de Deus. Isso nos trouxe as tristezas, nos trouxe a vergonha, e esse é o conflito que a gente vê na nossa história, que Deus ali ele vai trazer uma forma de resolver. E essa resolução é o desfecho da história, que são como os conflitos e tensões são resolvidas, e a gente vê isso através da cruz de Cristo. A morte de Jesus ali como um varão perfeito diante de Deus satisfez a justiça de Deus, de que o pecado precisava ter um culpado. Jesus assumiu essa culpa para si, para que então pudesse haver o perdão para nós. Então esse é o desfecho da nossa história. Então, recapitulando, toda história tem personagens, tem um enredo e um desfecho, beleza? E aí, na Bíblia, propriamente dito, nós temos 3 níveis narrativos que a gente precisa compreender. Primeiro é o plano universal, esse é o 3º nível. Esse nível também é chamado de metanarrativa. Por quê? Porque ele vai se referir a toda a criação. Então, tudo que está assim, compreendido dentro da criação de Deus, seja o universo, as galáxias, tudo que Deus propôs para sua criação, em geral, está dentro deste plano universal que é chamado metanarrativa. O segundo plano é a história do povo redimido. Então, nós temos esse nível como intermediário, beleza? E é a história do povo redimido para o seu nome. Ou seja, qual é a história que nós temos? Nós temos lá em Gênesis, a gente vê Adão, aí ele vai passando por diversas genealogias, até que nós chegamos em Noé, depois nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, e tudo nisso a gente vê que vai se estreitando assim. Por quê? Noé, de toda a terra, Deus escolheu um. Depois dos filhos de Noé, Noé teve 3 filhos, Deus escolheu 100. Quando nós vamos chegar lá na frente, Abraão, filho de Terá também tinha 3 filhos, então Deus escolheu Abraão. Dentre os 2 filhos de Abraão, Deus escolheu Isaac. Dentre os 2 filhos de Isaac, Deus escolheu Jacó. E aí a gente vê depois, vai estreitando isso, porque dentre 12 filhos de Jacó, Deus escolheu Judá. E aí, dentre os filhos de Judá, Deus escolheu José, que gerou a Jesus. Então, a gente vê que tudo isso tem uma história de um povo. E ali, a partir de Jesus, nós temos a igreja. Isso tudo é um fluir de uma história contínua, é a história do povo redimido. E essa história está inserida dentro da metanarrativa, que é a história de toda a criação. Tranquilo? Quando a gente chega em Jesus, a gente percebe que amplia e, ao mesmo tempo, estreita toda a história. Jesus, ele é o equilíbrio perfeito ali da nossa história, né? E em primeiro e último nível, ficou um pouco contradizente, mas é isso mesmo,
Temos as histórias individuais. Essas histórias individuais são cada história singular dentro das narrativas. Então, como eu falei, a gente tem a história dos patriarcas, a gente tem a história, por exemplo, de José, depois a gente tem a história de Moisés, a gente tem a história de Davi, temos várias outras histórias ali inseridas dentro da história do povo redimido, que está inserido dentro da história metanarrativa, a história de toda a criação. Então, quando a gente entende que cada historinha ela está sujeita a um nível maior do que ela, a gente consegue compreender melhor como que a gente vai estudando isso. Então, o primeiro princípio aqui, qual que é importante a gente perceber quando eu falo assim, eu vou estudar a história de Abraão? Eu tenho que perceber duas coisas. Primeiro, como ele está inserido na história do povo redimido e como essa história está inserida dentro do plano universal de Deus. Então, toda história, toda narrativa que você vai estudar, você tem que, primeira coisa, perceber como que ela tá se encaixando. Tipo assim, imagina um quebra-cabeça. Você tem que pensar como que essa peça, que é essa história que você está estudando, vai se encaixar no quebra-cabeça. Ou seja, quais as outras histórias que ela vai se conectar. Isso sendo, no caso, a história do povo redimido, e como todo esse plano vai se mostrar completo depois, quando a gente percebe o plano universal. Tranquilo? E aí, uma coisa interessante que a gente precisa perceber é lá em João 5,39, que vai dizer: e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Isso é Jesus dizendo. Então, Jesus não está falando de um pedaço da escritura, ele não está falando de um livro específico, ele está dizendo que toda a escritura se refere a ele. Ou seja, todo o Antigo Testamento chega em Jesus. E a gente precisa perceber isso. Então, para a gente já começar descaracterizando algumas coisas, o que as narrativas não são, beleza? Primeira coisa, elas não são alegorias. E o que é alegoria, né? É quando eu pego algo e conto ela de uma forma subjetiva, uma forma figurada. E as histórias do Antigo Testamento, elas não são figurativas, elas não são alegóricas, elas são reais. Davi realmente existiu, Abraão realmente existiu, José realmente existiu. A escravidão do povo no Egito realmente existiu. Então, por exemplo, eu não posso virar e dizer que aquelas histórias são alegorias para o tempo presente. Não, elas realmente aconteceram. Não é mentira, não é ficção, não é conto de fadas, é real, é registros históricos. Então, não são alegorias, as narrativas não são alegóricas. Segunda coisa, elas não são histórias cheias de significados ocultos. Por quê? Elas têm o objetivo de serem entendidas, ou seja, quando elas foram escritas, elas não tinham assim o intuito das pessoas ficarem tendo que adivinhar ou buscar no misticismo alguma coisa o que elas significavam, não. Elas tinham o objetivo de serem claras, de serem entendidas e de transmitirem uma mensagem. Então, os autores das narrativas em nenhum momento tinham a intenção de você ficar procurando significados aleatórios, como que se encaixa não sei aonde, não. Ela tem um significado próprio, de uma realidade que aconteceu, e ela está ali por um motivo. Então é esse motivo que nós temos que entender o porquê ele foi escrito. O que eu entendo das narrativas não pode dizer que foi o motivo pela qual elas foram escritas. Então, por exemplo, a gente gosta muito assim de nos apropriar de algumas histórias. Então, por exemplo, quando a gente foi lá para a história do povo no Egito, por exemplo, eu não posso dizer que o motivo pela qual ele foi escrito foi para mostrar como que a igreja foi tirada das trevas para a luz. Eu não posso dizer isso. Moisés nem sabia o que era igreja. Ele não tinha esse conceito formado. O conceito que ele tinha formado é que Deus tinha criado o seu povo e que Deus iria libertá-lo. Essa é a ideia que Moisés tinha preconcebida. E a gente tem que perceber isso. Então, assim, eu dizer que eu posso depreender isso do texto, dizendo assim, eu posso fazer uma alegoria, beleza, assuma que vocês estão montando isso. Mas não pode dizer que Moisés quis intencionalmente mostrar isso pra gente, tranquilo? Então, elas contam a história, as narrativas, elas contam uma história e ilustram ensinamentos já concebidos. Ou seja, ela não está formando um novo ensinamento, ela está mostrando algo que já era concebido. Então, por exemplo, a história de Davi, por exemplo, quando ele vai falar lá sobre o adultério de Davi, em nenhum momento no texto você vai ver lá escrito assim, e Davi pecou porque adultério é pecado.
pecado e tá na lei. Não, o povo já sabia a lei. Isso está nos 10 mandamentos, era algo que todo mundo sabia. Então, como todos eles já sabiam que adultério era pecado, quando o narrador contou a história de Davi, do adultério de Davi, ele não precisou colocar essa informação no texto, porque eles já tinham. E é essa informação que nós também precisamos ter. Quais eram os ensinamentos, quais eram as ideias pré-concebidas deles, que o autor não precisou escrever explicitamente no texto, porque já sabia que eles tinham. Quando a gente entende isso, a gente consegue depreender da história uma lição muito mais correta, uma lição muito mais palpável, muito mais sólida do que a gente ficar vagando nos nossos entendimentos atuais do que a gente pensa ser o correto do texto. Então vamos lá. Características da narrativa hebraica. Primeiro, o narrador, ele é quem escolhe o que dizer na história. E ele tem por papel contar a história de forma que você possa entrar na narrativa e ver os fatos por si mesmo. Ou seja, justamente a questão que eu estava falando. Ele sabia que o povo judeu, povo hebreu, no caso, em geral, tinham ideias pré-concebidas da lei. Então, todas as narrativas, em geral, elas convergem ali para a lei mosaica. Então, é justamente por isso que a próxima aula nossa vai ser como estudar as leis, porque elas baseiam toda a guia de conduta, tudo aquilo que os narradores quiseram trazer nas narrativas acerca das histórias, tipo, os nossos julgamentos, tipo, isso aqui realmente foi certo, não foi agradável a Deus ou não. Os narradores não colocavam isso muitas das narrativas porque sabiam os ensinamentos pré-concebidos que o povo tinha, que vinha das leis. Então, quando a gente entende as leis, a gente entende também muito bem as narrativas. O narrador, ele também era responsável pelo ponto de vista, ou seja, a perspectiva que ela vai ser contada. E aí, o que isso quer dizer? Qual é o ponto de vista que ele está colocando aqui? É de quem está acontecendo a história? É o ponto de vista de Deus? É o ponto de vista do povo? A gente vê muito isso em Reis e Crônicas, quando compara os dois. Um dos dois, ele mostra a perspectiva de Deus para com os reis, e o outro é dos reis para com o povo. Então, você vê que nenhum ele pega toda a história geral de Israel e Judá, e no outro ele pega só a história de Judá. Então, essas perspectivas, tanto humanas quanto espirituais, é responsabilidade do narrador. Entenda qual o ponto de vista do narrador, do personagem e do leitor ou ouvinte. Por que ouvinte? Porque naquela época os livros escritos, eles não eram lidos assim por todo mundo como a gente tem hoje. Naquela época, principalmente bem depois, quando vieram os escribas, eles reuniam o povo ali em certos lugares e aí eles liam para o povo essas narrativas. Então, em geral, essas narrativas elas foram escritas para ser ouvidas e não lidas, beleza? E chave principal aqui, chave mestra. Busque qual o ponto de vista que o narrador quer que olhemos para o texto. Eu não posso pegar o meu ponto de vista para entender o que o texto está dizendo. Eu não posso escolher qual que é. Eu tenho que entender qual que o narrador escolheu. Isso para a gente pegar conceitos originais, tá, gente? Eu tô falando aqui da parte exegética. Se você não viu esse vídeo, veja o primeiro vídeo que eu postei do Entendes o que Lês, beleza? E aí, por exemplo, pra gente fazer uma análise rápida aqui. Lá na história de José, essa história acontece desde o capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, a gente vai ver que no capítulo 39 todinho, olha quantas vezes é repetido pelo narrador que o Senhor estava com José. 1, 2, 3, 4 vezes o narrador repete que o Senhor estava com José. E por que ele faz essa repetição? Para mostrar pra gente o ponto de vista que vocês precisam enxergar em toda a história o Senhor estava com José o tempo inteiro. Em todo o decorrer da narrativa, o Senhor estava com José. E a gente percebe isso com o desfecho da história. Lá em Gênesis 50, 20, ele vai dizer assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, esse desfecho, nesse diálogo de José, o narrador está mostrando pra gente qual é a conclusão de tudo aquilo que ele estava mostrando pra gente antes, de que o Senhor estava com José. Então, muitas dessas repetições, tudo aquilo que os narradores estão insistindo dentro do texto, ele está mostrando pra gente qual que é o ponto de vista que ele quer que a gente veja. Uma outra característica das narrativas hebraicas são as cenas
Em geral, todas as narrativas são cênicas. O que isso quer dizer? Ela é dividida em pequenas cenas, tá? Dentro da narrativa. E aí a gente precisa entender que cada uma é por si inteira, mas ela tem uma combinação progressiva, ou seja, é aquela mesma situação do quebra-cabeça. Quando você vai juntando essas peças, ela tem uma progressão da história. E aí são essas cenas separadas e unidas que fazem todo o movimento da narrativa. Imagina como se você pudesse colocar cada história ali numa peça de teatro, onde cada um tem a sua hora de entrar, cada uma tem as suas cenas que vão movimentar toda a história para que ela chegue num ápice e termine no final. Para quem não mexe com teatro, uma outra boa comparação que a gente pode fazer é com os filmes. Por exemplo, quando a gente pega o Vingadores Ultimato, a gente tem a primeira cena ali, eles tristes por causa do acontecimento de Guerra Infinita. Depois a gente vê eles querendo resolver a situação, mas não sabendo como. Depois a gente vê ali o Tony, que ele pega e mostra como fazer, na real, que um jeito que vai dar certo. A gente tem eles resolvendo e cada parte ali, quando eles voltam em 2012, em 2014, cada uma dessas são cenas. E nós temos o ápice no final, quando eles vão lidar diretamente com Thanos. E a gente tem o desfecho dessa história, que é a morte do Stark. Então percebe como cada cena ela é bem encaixadinha, ela é bem fechada, ela tem um início, um meio e um fim, e essa completude dela é o que vai dar movimento para toda a narrativa se compor, para toda a narrativa ser fechada. Então essa é uma característica das narrativas hebraicas. E aí é legal ver porque cada narrativa hebraica geralmente ela só tem 2 ou 3 no máximo personagens ou grupos em foco. E aí a gente vê que por que eles fazem isso? Para que o enredo principal não seja interferido. Como eu falei para vocês, essas histórias individuais elas encaixam em 2 outros níveis narrativos maiores do que elas, que é a história do povo e a história do plano universal de Deus. Então, se a gente ficasse ali divagando, inserindo um monte de personagens dentro da história, a gente ia perder esse foco. E os narradores tinham pensado nisso, então eles não tomaram essa decisão. E aí a gente percebe aqui, para a gente conseguir ver bem direitinho essa questão das cenas na Bíblia, a gente vê a história de José. Eu peguei só o capítulo 37, porque a história de José é meio grande. Mas a gente vê, né, começa falando que Jacó estava habitando na terra de Canaã. Até o capítulo 36 a gente está com foco em Jacó. E aí a gente vê a primeira cena. A gente vê que os irmãos de José não gostam dele. Por quê? Porque o pai tem ele por favorito. Então o texto apresenta isso pra gente numa cena. Os irmãos de José não gostam dele. Segunda cena, a gente já tem outra situação. José para e vai contar os seus sonhos, dizendo que todos eles iriam se prostrar diante de José. E aí a gente tem a cena 3, que ela é uma das mais complexas aqui dentro, porque a gente muda completamente o cenário da narrativa nesse momento. A gente tem ali primeiro José contando seus sonhos, de repente a gente tem uma outra situação, onde os irmãos de José estão indo apacentar os rebanhos de Jacó. E aí ele faz ali uma pausa no capítulo 37, no versículo 14 e 17, porque ele vai falando assim: reflete um pouco, se encontra na história, não se perde, é aqui, a gente vai caminhar a partir daqui. E aí eles põem um diálogo ali. Quando a gente vai para o versículo 18 ao 36, a gente vê que a cena ela começa a se dinamizar. É ali quando José está chegando perto de seus irmãos e ali eles começam a conversar. A gente podia matar ele, como é que a gente vai fazer e tudo mais. E aí a gente vê o ápice da cena lá mais pra frente, perto do versículo 23 e 24, quando José é jogado no poço, vendido aos ismaelitas, e os filhos de Jacó vão contar para ele o que tinha acontecido com José. Então, o ápice dessa cena é quando eles jogam José no poço, e tudo isso tem toda uma caminhada, toda uma construção. O narrador faz você se encontrar na história no início da cena 3, ele vai trazendo o progredir dessa história lá ao derredor dos versículos 18 ao 36 para chegar no ápice lá no versículo 23 e 24, quando José é jogado no poço, beleza? Então, percebi dessas divisõezinhas, a gente vai para outra característica, que são os personagens.
As caracterizações dadas pelo narrador aos personagens, raramente ela é física, tipo, muito raramente mesmo. E quando ele dá essas características, a gente precisa perguntar por que ele falou isso aqui. Por exemplo, tem um dos juízes que vai dizer que ele era canhoto. Aí se você parar pra pensar, tipo, que informação irrelevante é essa? Mas aí quando a gente vai conhecendo a história dele, vai dizer que ele foi matar um rei, que ele era muito gordo, e aí o normal seria ele vir com a mão direita, né? Mas não, ele escondeu a faca na perna e ele puxou com a mão esquerda e isso de alguma forma foi e apunhalou aquele rei e ele matou aquele rei que estava colocando o jugo sobre os israelitas. Então, tem um porquê deles contarem que esse cara era canhoto. Não foi, tipo, jogado no texto aleatoriamente. Mas é raro, são algumas exceções que existem isso. Em geral, as caracterizações, elas não são físicas, tá? Mais importante do que o físico dos personagens, eles preferem contar, ele era o quê? Ele era sábio, ele era rico, ele dá uma posição desses personagens, qual era a profissão. Na história de José, a gente vê falando que era copeiro, que era padeiro, que era chefe do cárcere e tudo mais, ou a designação das tribos. Eles eram efraimitas, eles eram israelitas, midianitas. A que povo esse cara que é o personagem pertence? Então, as caracterizações geralmente que ele dá são essas. É a questão de posição, de profissão ou designação de tribos. Ainda sobre os personagens, geralmente quando eles aparecem, ou eles estão em contraste, ou eles estão em paralelo. O que isso quer dizer? Quando eles estão em contraste, a gente precisa entender qual a relação que tem entre os personagens. E quando eles estão em paralelo, a gente precisa ver que geralmente eles estão ali no segundo plano da narrativa. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente vê que o próprio Jesus ali, ele testifica que João Batista era o Elias que tinha que vir. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma profecia lá no final do livro de Malaquias falando sobre isso. E aí, por exemplo, existe um eco da história de João Batista em Elias. Então, esses dois personagens, eles estão em paralelos. Mas percebe, Elias está no primeiro nível narrativo ali, que é a história individual, e digamos que João Batista estaria ali no segundo plano narrativo, que é a história do povo, entende? Então, por exemplo, João Batista era aquele que tinha que preparar o caminho do Senhor. Então, ele está no segundo plano, ou seja, o plano da redenção ali é a história do povo redimido, enquanto Elias está na história individual. E, em geral, as características, assim, que são mostradas além daquelas que eu mostrei, elas são, tipo assim, para você entender quem é o personagem, ele está mostrando a ação dos personagens, ou seja, como ele se porta em determinadas situações é o mais importante para o narrador para caracterizar o personagem do que dizer como é que ele é, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é ruivo, o que ele é. E aí, dois exemplos aqui, né? A gente tem a história de Judá e Tamar, que tá lá no capítulo 38, a gente vê que Judá tá indo atrás de uma prostituta, né, depois que a mulher dele morre, e a gente tem José fugindo da esposa de Potifar. Então, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam, mas lá no livro de Gênesis, a história de José começa no capítulo 37 e vai mais ou menos até o capítulo 50. E do nada, tem um capítulo só contando a história de Judá lá no meio. Eu olhava pra isso e ficava tipo, gente, que sem sentido isso. Mas não é sem sentido. Porque esses dois personagens, eles estão em contraste ao longo de toda a história. A gente vê ações de José e ações de Judá sendo ali enfatizadas ao longo da narrativa. Então, quando a gente vê esses dois paralelos de Judá no capítulo 38 indo atrás de uma prostituta e José no capítulo 39 fugindo da esposa de Potifar, a gente vê o contraste entre esses dois personagens. A outra característica é o diálogo. O diálogo nas narrativas hebraicas, eles dão um ritmo na narrativa, beleza? E geralmente o primeiro ponto do diálogo, ou seja, a primeira conversa que existe ali dentro da narrativa, ela é uma dica significante para todo o enredo da história, como para a caracterização do falante. Ou seja, o primeiro ponto, ele vai mostrar tipo qual é o foco do enredo ou vai dar
ou e, né, vai dar uma caracterização de quem está narrando. E aí a gente vê, por exemplo, qual é o primeiro ponto do diálogo ali dos irmãos de José com ele. Tá lá no versículo 8 do capítulo 37. Eles viram para José e dizem: então você vai reinar sobre nós? Ouvi dizer que você vai governar sobre nós. E aí lá no desfecho da história, o que é que acontece? Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Então percebe, o ponto alto da narrativa, da primeira narrativa, mostra que toda ela vai circundar em torno dela, de dizer assim, eles vão se prostrar diante de José. E aí a gente vê toda a construção da história até chegar nesse ponto, e a gente vê ela encerrando da mesma forma que ela começou, dizendo que aqui estamos, somos teus escravos, mostrando lá, ó, eles se prostraram diante de José. E aí a gente vê os sonhos de José como chamando a atenção, sabe? Para as coisas que iriam se cumprir. E como é que a gente sabe disso? Porque lá no capítulo 37, no versículo 11, ele vai dizer que Jacó guardava essas coisas no coração. E isso foi uma dica, assim, master do narrador pra gente, dizendo assim, ó, Jacó tá guardando isso no coração, você também faça a mesma coisa, do mesmo jeito que ele tá guardando essa informação, guarde essa informação que ela vai servir para você depois. E a gente vê isso, depois dos sonhos que os irmãos perguntam isso, aí ele já vem logo, Jacó guardava no coração, então guarda essa informação. E lá na frente essa informação é trazida de volta à tona e a gente vê como desfecho da história lá no capítulo 50. Uma outra característica que a gente vê são os diálogos contrastantes, beleza? O que são esses diálogos? Da mesma forma que os personagens entram em contraste, os diálogos também entram em contraste. Lembrem que eu disse que os diálogos eles servem muito para caracterizar os personagens a partir das suas ações. E aí a gente vê, por exemplo, ali a resposta de José, a esposa de Potifar. A gente vê o discurso de Judá, o discurso de José. Então a gente vê o amadurecimento desses personagens a partir dos diálogos. Então o José, que no início estava feliz porque os irmãos dele iriam se prostrar, no final percebe que na verdade isso não era uma honra própria, mas era para salvar a sua família. E Judá do mesmo jeito, desde o início que ele estava ali feliz porque ia jogar José no poço, depois a gente vê ele já contrito por perceber que aquilo era errado, então a gente vê esse amadurecimento dos dois. Um outro tipo de diálogo é o diálogo enfático, ou seja, muitas vezes quando você vê o narrador repetindo a história em Moisés, ele é crasso para fazer isso, ficar repetindo as coisas ou resumos das coisas que estão acontecendo. Então a gente vê muito isso lá na história de José, quando tanto Judá quanto José eles pegam e resumem a história todinha desde o início ali, falando o que é isso, ele tá dando ênfase àquele ponto da história, o narrador tá querendo que você preste mais atenção a ela, tá? Os discursos dos irmãos, eles vão mostrar também para Jacó como que José tinha tratado eles no Egito, o discurso de Judá, como eu já citei, e aí a dica crassa é não passe rápido por essas repetições. Elas vão mostrar, ou elas podem mostrar o ponto de vista do narrador. E lembre-se que o nosso ponto alto aqui para começar isso das narrativas é entender qual é o ponto de vista do narrador. A outra característica é o enredo. É uma outra característica das narrativas hebraicas. Essa narrativa ela tem que ter começo, meio e fim. Ela não é jogada, ela não pode simplesmente brotar no meio da história. Ela tem que ter uma coisa progressiva. E essas narrativas, esses enredos, eles podem ser simples, como por exemplo a história de Judá, que ele tem só o capítulo 38, ou eles podem ser compostos, que são o quê? São sub-enredos dentro da narrativa, que é a história de José. Como eu falei, a gente tem José na casa do seu pai, a gente tem José na casa de Potifar, a gente tem José no cárcere e José como governador do Egito. São 4 enredos que estão ali dentro e lembre-se da parte que eu falei, é cênico. Então, cada uma dessas cenas montam um enredo final da história de José. Aí, na situação, falando do enredo, a gente vê que eles correm muito mais rápido do que as narrativas modernas. Tipo, é rapidinho mesmo, num piscar de olhos você começou e terminou a história daquele personagem. E aí, por isso a gente precisa estar atento para entender qual que é o enredo principal, sabe? Qual é o seu desfecho? Tipo, como esses bloquinhos têm início, meio e fim, como eles juntos colaboram para que a narrativa também tenha início, meio e fim.
A gente precisa ver, e para isso a gente precisa compreender quais são os recursos usados pelo narrador para diminuir o ritmo da história. Porque também se o narrador fosse assim, né, a gente não acompanhava. Então ele usou alguns recursos para dar uma diminuída nesse ritmo. E esses recursos são inserções de diálogo. Então quando a gente tem aquelas longas conversas, é um recurso do narrador para dar uma diminuída no ritmo da história. A elaboração súbita de detalhes, tipo, ele tá lá falando de boa, de repente ele começa, o reino era assim, o fulano era assim e tal. Isso tudo é decorrente de pausas que o narrador tá fazendo para diminuir o ritmo da história. Repetições, as suas diversas formas, a gente já viu isso. E a diminuição do ritmo mostra o foco ou ponto de vista do narrador. Percebe que a gente tem vários pontos aqui que mostram o ponto de vista do narrador? Tipo, ele quer que você entenda qual é o ponto de vista dele. Ele não quer aleatoriamente que você descubra misticamente qual que é. Não, ele tá te dando várias dicas aí pra você achar. Em relação à estrutura, né, das características, o ponto principal das narrativas é você entender onde tá Deus na história. Por quê? Essa frase é fantástica, que ela diz assim: perder essa dimensão da narrativa é perder a perspectiva de toda a narrativa. Então, se você perdeu onde é que Deus está na história, acabou, você não entendeu nada sobre a narrativa. Esse é o ponto ápice do estudo das narrativas, é entender aonde Deus se encaixa em cada uma daquelas histórias. Na verdade, como cada uma daquelas histórias se encaixam em Deus, né? Em segundo, quando esses livros foram escritos, esses textos, eles estavam sendo destinados a ouvintes, beleza? Então, todos esses recursos que os narradores usavam era justamente para marcar a cabeça dos ouvintes, porque eles não iam poder depois parar para ler essas histórias no momento que eles quisessem, como a gente pode fazer hoje. Não, eles tinham que ouvir e lembrar dessas histórias. Então, todos esses recursos, principalmente de repetição, é para que eles pudessem memorizar essas situações e ali poder ter isso como exemplo de vida, conduta, né, de vida. E em terceiro, eles precisavam prender a atenção do leitor ou do ouvinte, ou seja, imagina um monte de gente para você conseguir mantê-las fixas prestando atenção na história que você está ouvindo. Então tinha que ter muito dinamismo ali da história que o narrador precisava fazer para o pessoal poder ficar atento ao que ele estava trazendo. Com relação ainda à estrutura, a gente tem alguns recursos para a gente ficar alerta, tá? Um deles é a repetição de palavras-chave, do resumo da narrativa e de padrões estereotipados. Por exemplo, os juízes, ele sempre tá trazendo assim, o juiz ficou de tanto a tanto tempo na época em que os midianitas estavam pondo seu jugo sobre Israel. Aí vai contar a história. No caso dos reis, e o rei assumiu na época, o rei de Israel assumiu na época do tal ano do rei de Judá. Ele tinha tantos anos e reinou tantos anos sobre Israel. Isso aí já é um padrão que eles escreveram no livro de Reis. Dentro da repetição, a gente tem um outro tipo de repetição que é chamada de repetição inclusiva, tá? As inclusões. É o que quer dizer isso? A narrativa ela é iniciada e ela é levada à conclusão com a mesma menção ou do mesmo jeito. E aí, dentro disso, a gente tem duas formas disso ser feito. Uma delas é o quiasmo, ou seja, é um padrão ABCBA. Como exemplo, tem o livro de Deuteronômio. Por quê? Porque ele começa com uma história, aí ele faz um resuminho, aí entra para as leis, aí volta com o resuminho e depois volta para a história. Então, percebe que quando ele chega no meio, ele volta com o mesmo padrão? Isso é um quiasmo. E o outro é a prolepse. O que é isso? Quando algo é brevemente observado na primeira parte da narrativa e ele é retornado com detalhes mais tarde. Então, ele dá, tipo, aquele estalo, tipo, pega essa informação e lá no final ele elabora essa questão com mais detalhes pra gente. Lendo nas entrelinhas, o que isso quer dizer? A gente não tá aqui estudando as narrativas para inserir lições nas narrativas. A gente tá aqui para extrair essas lições. Então, o que essas narrativas estão trazendo pra gente? É isso que a gente quer saber. Eu não quero pôr nela informações, eu quero tirar informações dela. E aí tem questões que, às vezes, por exemplo, muitos desses ensinos ou até algumas características estão implícitas nas narrativas. E aí, como que a gente pode encontrar elas? E aí, só pra gente entender, porque eu falei lá no início que as narrativas não tinham significados ocultos, implícito é algo que ele tá claramente na história, mas não com muitas palavras.
E aí entra naquela parte que eu já falei também, que tanto o narrador quanto o ouvinte tinham as mesmas pressuposições. Por isso que eu falei da importância da gente conhecer ali os livros mosaicos, os 5 primeiros, e em geral, principalmente o livro de Levítico, porque ali está todo o código de conduta moral, social de Israel, que Deus tinha proposto para Israel ali com Moisés. Então a gente não pode querer compreender o Antigo Testamento sem compreender o que eles carregavam dentro dele, que era a lei. Então a gente precisa entender a lei para entender o que eles passavam e a partir daquilo poder compreender uma narrativa, tá? Então isso é o que está implícito, não está escondido, não está oculto, está implícito apenas, beleza? E aí, mais do que procurar significados ocultos, você deve descobrir esses pressupostos compartilhados, foi a questão que eu falei da lei principalmente, que fazem a história se desenvolver facilmente. Então, tarefinha para todos nós aqui, anotar aquilo que está implícito e explícito no texto, nunca de forma mística ou particular. Ou seja, não inventa uma nova história, deixa o texto falar por si mesmo, escuta ele, tipo uma sessão de terapia, escuta o que ele está dizendo para você, não fica interrompendo ele falar, que senão é monólogo, né? E aí um exemplo que a gente tem disso é o livro de Ruth, tá? Porque o livro de Ruth, ele deixa muita coisa implícita. Primeira coisa, ele não tá dizendo aqui que Ruth se converteu. Como que a gente entende que Ruth se converteu? Ela se apropriou de algo que os israelitas diziam. E outra, ela temeu que Deus era verdadeiro para fazer. Porque ela diz, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que a morte não me separar de ti. Então, essa expressão que Ruth usou era uma expressão muito usada para fundamentar os seus combinados. Então, quando eles falavam que o Senhor me castigue com todo rigor, se isso não acontecer, ele tá falando assim, meu filho, eu botei foi na mão de Deus o que eu tô combinando contigo aqui, não é zoeira não. Outra coisa que a gente vê com relação a Boaz, a gente vê ali que ele era um homem de Deus. E não só pelas palavras dele, tipo, quando ele fala assim que você já é ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel sob cujas asas você veio buscar refúgio. A gente vê, por exemplo, as suas atitudes. Lembra que eu falei que muitos dos diálogos caracterizam os personagens pelas suas ações? Então, por exemplo, lá em Levítico 19, 9 e 10, vai dizer que eles deveriam deixar que os estrangeiros colhessem as espigas, né? Colhessem ali na colheita deles, para que eles tivessem alimento. Isso era uma lei para Israel. E aí Boaz, ele cumpria essa parte da lei. E outra parte também, quando antes de se apropriar de Ruth, ele vai conversar primeiro com o parente mais próximo. Isso era outra lei que está lá em Levítico 25, 23, 25. Ou seja, o fato dele respeitar essas leis, dele ter elas em consideração, mostram que ele era realmente um homem de Deus e que ele tinha se destacado ali dentre o povo, né, de Israel, que como começa o livro de Ruth dizendo que essa história estava na época dos juízes. Quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente percebe a depravação moral e espiritual que Israel estava sofrendo. Então, encontrar um homem nesse tempo que cumpria a lei de Deus, a gente conseguia ver que ele realmente era um homem de Deus, tá? Isso está escrito explicitamente no texto? Não, só está mostrando, ele está cumprindo a lei, ele tem um diferencial. Então, a gente percebe por esses diferenciais implícitos e conhecendo essa parte da lei que ele realmente era um homem de Deus e que Ruth também tinha se convertido. Para a gente poder fechar, eu separei duas últimas coisas. Primeiro, os erros que geralmente a gente comete ao estudar as narrativas. E segundo, os últimos princípios para a gente estudar as narrativas. Então, vamos lá. Os erros. A alegorização é algo que eu já citei. As narrativas não são alegóricas. Então, a gente não pode pegar significados que vão além do texto, tá? Estudos exegéticos, a gente não vai pegar significados que estão além do texto. O segundo erro, descontextualização. Quando eu não conheço a história em que aquele momento está acontecendo na narrativa, quando eu não sei que tipo literário é aquele, então eu posso simplesmente pegar pequenos fragmentos, tirar o que eu quiser. Isso é descontextualização. Porque se eu me afastar suficientemente do que o texto realmente está dizendo, eu posso fazer com que o texto diga qualquer coisa que eu quiser. Então, se eu pegar e excluir totalmente o momento em que aquele texto foi escrito, por quem, o que aquele personagem estava vivendo, por que ele colocou aquele recurso ali, eu posso falar que o texto está dizendo o que eu quiser. E lembra que eu falei, a nossa conversa com o texto não é um monólogo, nós
temos que escutar o que o texto está dizendo. Terceiro erro, seletividade. Quando eu foco em palavras ou frases específicas e ignoro totalmente o alcance geral da história. Ou seja, a história está caminhando por um lado, eu pego e digo que o texto está dizendo outra coisa. Então essa seletividade a gente tem que tomar muito cuidado. Apropriação indevida, que é quando eu pego e digo que aquele texto tem um propósito que, na verdade, ele contradiz o restante das escrituras. Gente, as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, então ela não se contradiz, eu não posso pôr ela se contradizendo. Se ela se contradizer, a minha interpretação está errada. Por exemplo, a oração do rei Agur, lá em Provérbios, no capítulo 30, quando ele diz assim: Senhor, não me dê mais do que necessário e nem menos do que o necessário para eu não pecar contra ti. O que a gente geralmente faz? A gente diz que isso a gente deveria orar assim, mas o texto não está dizendo isso. A única oração que é dita na Bíblia que nós devemos fazer igual, na verdade, seguindo o exemplo, é a oração de Jesus, porque ele diz: portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que a nossa oração deve ser a oração do rei Agur. Então, essas apropriações, a gente tem que estar tomando muito cuidado. Uma falsa apropriação, a gente teve uma apropriação indevida e temos também uma falsa apropriação. Qual que é a diferença dela? Na apropriação indevida, a gente às vezes faz até com que elas se contradigam. Nas falsas apropriações, a gente pega elementos da nossa cultura e queremos colocá-los na cultura deles. E lembre-se o que eu falei lá no início de Moisés. Moisés não tinha ideia do que seria a igreja depois. O que ele entendia era o povo. Então eu não posso dizer que ele escreveu com o propósito de instruir a igreja. Ele instruiu com o papel de instruir o povo. E é com essa mentalidade que eu tenho que olhar para o texto. Um exemplo, o namoro. Namoro não tem na Bíblia. Por quê? Porque lá eles não namoravam, eles casavam. Não tinha essa parte pré-casamento. Os pais escolhiam ali quem ia ser os futuros, cônjuges daquele povo, e ali, a partir disso, eles iam lá e casavam e iam se conhecer dentro do casamento, não tinha namoro. Então eu não posso, por exemplo, pegar certas passagens do texto, dizer que aquilo se refere a relacionamento cristão no namoro, sendo que está se tratando de casamento, beleza? Então a gente tem que usar a cultura deles para interpretar o texto, não a nossa. Beleza? Outro erro, falsa combinação. Pegar um texto aleatório aqui, juntar com outro e dizer, estão dizendo a mesma coisa. Não pode, a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente se eles não tiverem nenhuma ligação. Porque, por exemplo, igual no caso de Paulo, quando ele pega ali aquela parte em que Moisés veio com um véu no rosto, lá em 2 Coríntios, Paulo cita isso. Esses dois textos têm relação? Histórico, não, mas tem um sentido literário e principalmente espiritual ali. Então eu posso correlacionar esses textos, mas eu não posso pegar outros textos e relacioná-los sem eles terem relação alguma. Um exemplo disso, lá em Lucas 6,38, ele vai dizer: medida, recalcada, sacudida, transbordante. A gente traz muito esse texto para ofertas, mas ele não está falando de ofertas, gente. Ele está falando sobre julgamentos, sobre... na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então ele está falando de julgamentos. Ao contrário disso, lá em 2 Coríntios 9,6, está sim falando de ofertas, sobre o dar com alegria, sobre o retribuir aquilo que você está doando. Dar é melhor do que receber. Então eu não posso relacionar esses dois textos como tratando do mesmo objetivo, quando eles dois tratam de objetivos diferentes, beleza? O outro erro, redefinição. Quando, por exemplo, sabe aquele texto que você lê e que você, tá mó quebrantado, você quer ver alguma coisa ali que vai mexer com você, ou que vai te dar um norte pro seu dia, você lê e, não sente nada, sabe? Não tem nenhuma emoção, não tem nenhum deleite espiritual. O que a gente faz? A gente inventa sentido espiritual, um deleite ou algo emocional para pôr nele, porque a gente quer que ele proponha alguma coisa, mas eu não posso fazer isso. Isso é uma redefinição. Eu não posso dizer que o texto está dizendo outra coisa que ele não está dizendo, beleza? E como um exemplo que eu separei aqui foi algumas promessas que elas são específicas para Israel, que ou já se cumpriram ou já se cumpriram, ou já se cumpriram, sabe? Por exemplo, eu não posso pegar algumas promessas de Israel dizendo que são promessas para mim. Por exemplo, o exílio da Babilônia. Eu não posso me apropriar dessa promessa, porque ela já inclusive se cumpriu. Foi uma profecia já cumprida. E ela não tem uma extensão para cá, não tem um hiato profético, como já foi falado algumas vezes por alguns preletores.
Não existe isso. Foi cumprido. Teve início, meio e fim da profecia. Já foi. Então, como é que eu posso pegar essa profecia, colocar ela pra mim, sendo que ela já foi, inclusive, cumprida? Então, eu não posso fazer essas coisas. A gente tem que tomar cuidado. Resumindo tudo, a preocupação mais útil, assim, que a gente tem que tomar é de entender que esses personagens da Bíblia, eles tiveram as suas histórias. E essas histórias não são as nossas, são as histórias deles, foram as ações deles, foi as tomadas de decisão deles. Eles não podem ser nossos exemplos, mas Deus, sim. E por que eles estão na Bíblia se eles não são um exemplo pra gente? Calma. Conhecer Deus através da história deles. Esse é o nosso objetivo. Então a gente tem que tomar cuidado para não pegar algumas histórias deles e dizer, essa tem que ser a mesma história que a minha. Por exemplo, nós queremos ter o coração segundo o coração de Deus como de Davi, mas se eu colocar que Davi é o meu padrão de coração segundo o coração de Deus, eu estou dizendo que eu teria que adulterar? Eu não posso pegar. E aí a gente cai no erro de selecionar as partes da Bíblia que importam e a gente não pode fazer isso. Por isso que é importante a gente entender o que o texto está dizendo. Lembra que eu falei lá na primeira aula? A parte da exegética, como o texto era lá e antigamente. E só a partir daí trazer por aqui e agora, aqui e atualmente. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente não pode padronizar o nosso viver cristão na vida desses homens. E na de homem nenhum, né, gente? Mesmo que ele não esteja na Bíblia, mesmo que esteja na Bíblia, são homens. O meu padrão de vida é Cristo, não pode ser de homens, beleza? E aí, como resumo também, as narrativas exemplos do Antigo Testamento nos mostram e fixam em nós o pensamento de Deus. Como eu falei até na questão do adultério, né? Como é que a gente sabe que Deus, ele abomina o adultério, abomina o divórcio? Porque isso já estava na lei. Então isso fixa pra gente algo que ele já tinha falado. A gente lembra que adultério é pecado, não porque a gente leu na lei ou porque a gente lembra geralmente dos 10 mandamentos, mas porque a gente lembra de Davi. Então essas narrativas, elas fixam muito na gente o que Deus pensa, o que Deus quer, né? E tudo o que Deus deseja, ele deixou explícito para nós, para que não haja sombra de variação. Deus, ele não tem, eu acredito que ele não tenha propósito nenhum em que haja variações, em que haja dúvidas sobre o que realmente ele quer. Talvez você possa dizer para mim, mas e a volta de Jesus antes, durante ou depois da grande tribulação? Qual é a verdade? Jesus vai vir. Não importa se vem antes, depois, durante, ele vai vir e ele vai nos buscar, aqueles que cremos no seu nome. Então, essas questões, esses princípios elementares, Jesus, ele deixa muito claro pra gente. Ele não quer que a gente fique se debatendo e variando entre o que ele quer ou não. Ele deixou claro, e entender quais são essas claridades que ele tem mostrado pra gente é o nosso papel na hora de estudar, principalmente as narrativas hebraicas, que é o nosso conteúdo de hoje. E aí, eu falei que pra gente fechar temos os princípios, né, da interpretação das narrativas. Primeiro, uma narrativa não necessariamente ensina uma doutrina, ou seja, eu não posso pegar textos narrativos e dizer que aquilo é base doutrinária para a igreja. A doutrina é igual a questão da lei para mim, ela está muito explícita, então eu não preciso ficar caçando outras doutrinas ocultas. Deus, o que ele quer dizer, ele deixa claramente, né? Eu penso assim, pelo menos. 2, elas ilustram doutrinas que já foram sistematizadas em outros lugares. É a questão que eu falei, elas ilustram que estava em Levítico, ilustram que depois a gente consegue ver Paulo recapitulando lá nas suas epístolas, que são as bases doutrinárias da igreja. Então a gente vê que elas ilustram doutrinas, mas elas não necessariamente ensinam uma doutrina, beleza? Elas relembram o acontecer, mas a gente precisa entender que nem todas as narrativas têm uma aplicação moral a ser identificado. Por exemplo, na questão quando o juiz, por exemplo, que eu citei, que ele apunhalou o rei gordo, ou quando Paulo falou para Timóteo, traz meu casaco que eu esqueci na casa de fulano. Que aplicação moral eu posso trazer? Bom, posso trazer depois, mas lembrem, exegeticamente não. É o lá e antigamente que a gente está tratando aqui. O nosso exemplo de conduta é Cristo. Eu acho que quanto a isso eu não preciso explorar mais, porque eu já falei sobre essa questão. Eu não posso pegar a vida de outros homens para ser o meu padrão de vida e conduta. O meu padrão tem que ser Cristo. Até porque muitos personagens do Antigo Testamento estão bem longe do perfeito, né? E outra coisa, nem sempre as narrativas vão contar se o final da história foi bom ou ruim. Lembra dos princípios pré-concebidos que eu falei?
Quando a gente entende esses princípios pré-concebidos, que são os princípios morais de Deus, a partir deles a gente consegue discernir se o final da história realmente foi bom ou ruim. Nem sempre eles vão trazer isso pra gente. E essa é uma das mais difíceis da gente aceitar, que elas são seletivas e incompletas. Aquilo que o narrador quis colocar, ele colocou. O que ele achou importante para nós sabermos, ele colocou. O que ele achou que não era, ele simplesmente não pôs. E a gente tem que aceitar isso, de que a gente não vai ter todos os detalhes das narrativas, infelizmente. O foco das narrativas não é resolver conflitos teológicos, elas têm propósito e objetivo para tratarem lugares e formas diferentes. Então, eu não posso pegar algo ali e colocar que aquilo pode ser abrangente para tudo e qualquer situação. Elas ensinam de forma implícita e explícita, a gente passou bom tempo aqui falando disso, então não vou voltar nisso de novo. E no final da análise, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Então, por fim, tudo vai convergir em Deus. Todo o fim da nossa história vai convergir em Deus. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, podem botar aqui nos comentários se você estiver assistindo no YouTube, ou pode colocar também aqui no Instagram, pode me chamar no direct. Tá aí tanto o meu IG do Instagram quanto o meu canal do YouTube, os vídeos estão postados em ambos. Espero que você aproveite. Qualquer coisa, estou aqui. Um beijo e até a próxima semana. Vamos tratar do livro de Levítico. Bye, bye.